Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Já a gente começa. Estão me ouvindo bem? Ótimo, maravilha. Boa noite, tudo bem? Me dêem o feedback. Estão escutando? O áudio está bom? Maravilha. Coisa boa. Perfeito. Então já a gente começa, vou me apresentar. Ótimo. Obrigado, Ricardo. Ricardo, quem não conhece o Ricardo é o idealizador do RR Direito. E conversamos, fizemos essa parceria para que a gente possa transmitir aí alguns conceitos sobre o que eu vi da advocacia, sobre o que eu vejo, sobre o que eu procuro aplicar no meu dia a dia. Então, muito obrigado aí pelo convite e espero aí que a gente consiga passar um conteúdo de extremo valor aí para sua audiência, claro, e aproveitar. Quem não segue o meu perfil lá no Instagram é o Emiliano Landim. Eu tenho uma página no Facebook que é Empreender na Advocacia e o meu canal no YouTube que é também o meu nome, Emiliano Landim. Então se você gostar, se você quiser nos prestigiar, vai lá, YouTube Emiliano Landim e Facebook Empreender na Advocacia. Então aguardo vocês todos lá. E ótimo, então todos me vendo bem. Então vou fazendo uns ajustes aqui apenas para testar a melhor forma. E quase no ponto, hein? 7h58. Maravilha. E se quiserem deixar algum comentário, escreva aí que ao final eu respondo. A ideia não é também a gente ficar aqui a noite toda, até porque vocês têm os outros compromissos, mas ao final eu respondo o máximo de perguntas que eu conseguir e espero contribuir. Qualquer coisa, podem ir falando alguma coisa, se quiserem saber alguma curiosidade, estou por aqui, antes de a gente começar. Ótimo. Ricardo ainda está por aí? E uma curiosidade do Instagram ótimo. Quando você inicia uma live, ele não necessariamente ele divulga para toda a tua audiência. Por exemplo, você tem 10 mil, 1.000, 5.000, não necessariamente todos que te seguem recebem que você está em uma live. E eu tô fazendo um duplo teste que eu estou fazendo essa live tanto aqui no Instagram como também na minha página no Facebook Empreender na Advocacia, que é o que a gente chama de multiplataforma convergente, ou seja, o mesmo conteúdo que eu produzo, o mesmo conteúdo eu diversifico em outras plataformas. Então eu faço essa live aqui no Instagram e também faço a live no Facebook. E aí eu atinjo um público maior, não só a audiência do Ricardo e as pessoas que o seguem, mas também a minha audiência, porque o Facebook pega as suas publicações e ele dissemina
para o teu público e para outros perfis de interesse. Então, a amplitude é maior. Então, eu estou fazendo um teste. E isso é o que chama de multiplataforma convergente. Então, vamos fazer esse teste lá no Facebook. Acho que a gente pode começar. O que você acha, Ricardo? Dá mais alguns minutinhos aí antes de a gente começar. No meu relógio agora são 8h01. Então, a ideia é não atrasar o início, até para prestigiar quem chegou no horário. Então, muita gente chegou, o Marcos, Pedro, eu, Fabiano, Ana Lívia. Sejam todos muito bem-vindos. Ótimo, obrigado, é você que manda. Ótimo. Então, vou iniciar os 5 erros comuns que eu considero na tua advocacia. Eu vou falar sobre o advogado que não se especializa, o advogado que não faz networking, o advogado que não exerce com profissionalismo, a tua advocacia, proatividade, não é um advogado proativo, e os clientes. Aí tem 2 outros que ao final posso falar, vamos depender do tempo, que time campeão e a mentalidade. O endereço do Facebook, a Edné perguntou, é Empreender na Advocacia. Você joga lá, Empreender na Advocacia, ou você coloca o meu nome, já vai aparecer. Então a live lá já está no ar. Não sei como está a imagem, entendeu? Mas também estou fazendo a live em minha página. Então, Empreender na Advocacia. Então eu vou falar sobre especialização, networking, profissionalismo, proatividade, clientes e o time campeão e a mentalidade, para a gente finalizar. Então, na verdade, serão basicamente 7. Então, especialização. Vou iniciar, ok? Tudo bem? Me dê um joinha aí só para dizer se eu posso começar aí. O Jonatas me diz, tá, ok. Ótimo. Raul dos Santos, vamos lá. Então, alguns me deram feedback aqui no Facebook. Então, mas vamos seguir. Vamos lá. Especialização. Na tua advocacia, quanto mais específico, quanto mais especializado, quanto mais em um nicho específico o advogado toca, mais ele corre grandes riscos de ser contratado. Por quê? Áreas novas ou pouco exploradas permitem o teu escritório se tornar autoridade, referência. Então o advogado que toca naquele ponto específico do ramo do direito, ele ganha notoriedade, autoridade, credibilidade no ramo jurídico, porque ele se torna especializado em aquele ramo de atuação. E eu posso te dar alguns exemplos. Claro, o advogado sabe de tudo um pouco, mas toca em um ponto específico que poucos profissionais atuam, poucos profissionais tocam, e com isso ele aumenta as chances de contratação. Te digo alguns exemplos. Direito digital, por exemplo, que é a espécie do direito eletrônico. Teremos agora, recente aqui em Brasília, uma audiência pública em que vai julgar tanto a ADIM 5527, que é da relatoria da ministra Rosa Weber, e uma ADPF do ministro Edson Fachin, sobre tanto o marco civil como os bloqueios do WhatsApp. Então o que acontece? Direito digital é uma área nova, recente. Então quando você se torna especial, você tem autoridade para falar sobre aquele tema. Digo mais, direito do agronegócio,
direito do agronegócio, que são as relações comerciais, são as relações comerciais, agricultura e pecuária. Por exemplo, aqui em Brasília não tem a área específica para que você faça uma especialização, um curso em direito do agronegócio. Direito do entretenimento. Direito do entretenimento é a coletividade, é você entreter as pessoas, é você entreter a coletividade. E aí a gente fala agora recente das Olimpíadas, da Copa do Mundo. Então, direito do entretenimento é outra área que aqui em Brasília não tem um curso de especialização. Não tem nada nessa área em que a gente possa tornar-se referência naquele ramo específico de atuação. Então, direito digital, direito... Boa noite Bruno, boa noite Salviano, sejam todos bem-vindos. Direito do agronegócio, direito do entretenimento, o próprio novo CPC, que entrou em vigor dia 18 de março de 2016, recém-completado agora, um ano. Então, ou seja, é um tema que causa dúvidas para os magistrados, para os desembargadores, para os ministros, para nós advogados. Claro, tudo que é novo causa um receio, tudo que é novo causa uma adaptação. Tudo que você caminha de uma forma natural, e quando há essa ruptura, você tem que ter um período de adaptação. Então o novo CPC é um tema que, se o advogado se especializar, torna-se referência. Tem um vídeo meu com o professor, o Daniel Amorim Assunção Neves, em que ele, por ser especialista naquele ramo de atuação que é o novo CPC, ele se torna a autoridade, porque ele entende, é doutrinador, ministra cursos, palestras, e aí ele torna-se referência naquele ramo de atuação. Então, se você tiver interesse, lá no Facebook, lá na minha página lá no YouTube, tem essa minha entrevista. E um outro que é super interessante, que é essa eu li na revista Exame. Olha só. Conselheiro de administração de acionista minoritário. Obrigado, Salviano. Acionista minoritário. Conselheiro de acionista minoritário. Qual é a função do advogado? O advogado tem a função de aconselhar o acionista minoritário para protegê-lo dos controladores, que são as holdings. Então, o conselheiro é como se eu, Emiliano, fosse conselheiro daquele acionista minoritário, e aí eu vou aconselhar para que ele se blinde daqueles controladores. Ou seja, ramo específico, se você estudar, tornar-se autoridade, você tem grandes chances de ser contratado e levar os honorários. Por quê? Advogado referência naquele campo de atuação. Tudo bem? Então era essa dica rápida do primeiro ponto, que é a especialização. Vamos para o segundo ponto. E aí eu quero falar com vocês sobre o networking. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Estou aqui o Clayal, que falo, desculpe se eu não falei certo. Disse que está travando. Networking, mas vamos seguir. Networking. O networking é essencial para o sucesso da tua advocacia. Então perceba, o advogado que não faz networking não sobrevive. Você tem que ter em mente o seguinte: a nossa advocacia, ela é feita de relacionamentos interpessoais. Ou seja, então você advogado, para você ser contratado, você tem que conhecer pessoas novas, você tem que fazer novas conexões. Quem não é visto, não é lembrado. É aquela frase que você sempre ouve, eu sempre ouço, quando você vai a um evento familiar, quando você vai na casa de algum amigo, quando você não vai há muito tempo, você escuta essa frase. Nossa, quanto tempo! Claro, quem não é visto não é lembrado. Se você não é visto, você automaticamente sai da imagem da pessoa e vai para o esquecimento. Então você tem que ser visto, você tem que fazer se aparecer. Então, Emiliano, como é que é a minha exposição?
para os meus clientes, são os meus vídeos, são as minhas lives, porque se eu não começo a aparecer nas minhas redes sociais, eu entro no esquecimento, porque quem não é visto não é lembrado. Você tem que ter consistência. Minhas palestras estão lá no YouTube, no Emiliano Landim, que é o meu canal. Rapidamente, ele perguntou, o Caiá. Então, quem não é visto não é lembrado. Então, o advogado que não faz networking não sobrevive nesse mercado ultra competitivo. Permita-se conhecer sempre pessoas novas. Tudo bem? Segundo passo, segundo erro que muitos advogados cometem ao não fazerem networking, terceiro passo, e aí eu quero falar com vocês do terceiro erro comum, que é o profissionalismo. Profissionalismo. O advogado, além de exercer um trabalho técnico de qualidade e competente, ele tem que ser capaz de prometer aquilo que ele fala. Como assim, Emiliano? Me dá um exemplo. Por exemplo, eu, Emiliano, quando comecei a minha trajetória jurídica, a minha petição de 7 anos atrás é totalmente diferente da petição de hoje. Hoje é mais concisa, hoje é mais objetiva, hoje é mais direta, hoje é mais... A qualidade é muito superior, porque é treino. Quanto mais você treina, melhor você fica naquilo que você faz. Então, o que você precisa pensar? Trabalho técnico de qualidade e eficiente, e se você prometer algo para o seu cliente, você tem que ser capaz de cumprir. E aí o cumprir, o que eu quero dizer com cumprir? Vamos supor, se você falou que vai entrar com ação para o seu cliente no 10º dia, se você não entrar no 10º dia, você perde credibilidade. Por quê? No 10º dia o teu cliente te cobra, o teu cliente te exige, e se você não entregar o que promete, você cai no esquecimento. Se o meu advogado não é capaz de entrar com ação no prazo que ele prometeu, o que dirá um recurso, uma outra indicação? Então lembre, se você prometeu para o seu cliente, você tem que ser capaz de cumprir com a sua palavra, sob pena de você ser lembrado como um advogado que não cumpre o que honra. Então, não faça promessas impossíveis. Ganho de causa, não faça isso. Por quê? Ganho de causa, hoje você entra com a ação, mas daqui 5 anos, 10 anos, o processo é longo. A jurisprudência muda, os ministros mudam, os desembargadores mudam, os entendimentos mudam. Então hoje a jurisprudência pode estar a seu lado, mas daqui 5 anos o entendimento mudou. Se mudou e você falou para o seu cliente que vai ganhar e lá na frente você perde em virtude da mudança da jurisprudência, o seu cliente vai lembrar: Emiliano, mas eu lembro que você falou que a causa era ganha. Não, diga o seguinte: a grande probabilidade do sucesso da tua demanda. Por quê? A jurisprudência entende assim, o STJ entende dessa forma, o STF entende nesse sentido. Então lembre-se, promessas, ganhos de causa não, e tempo de processo também não. Faça uma estimativa. Com o tempo você consegue dar uma duração razoável, mas não diga categoricamente, porque cada processo tem um tempo, uma demora, uns mais rápidos, outros mais lentos, mas dê uma estimativa. Eu, Emiliano, uma ação, por exemplo, do nosso juizado especial, eu sei mais ou menos quanto tempo dura aqui. Então, mais ou menos, a tua ação pode durar tanto tempo, 1 ano, vai depender da audiência, vai depender se há recurso inominado para a turma recursal, se iremos discutir uma matéria de natureza extraordinária, enfim. E advogado disponível valoriza a marca jurídica do seu escritório. Tudo bem? Podemos seguir? Áudio está bom? Terceiro erro comum, vamos para o quarto. Então a ideia era passar alguns conceitos básicos para vocês, que eu, Emiliano, procuro sempre fazê-lo
sempre colocá-lo em prática. Proatividade. Proatividade. O advogado tem que ter em mente o seguinte: o advogado é um solucionador de problema. O cliente, quando te procura, o potencial cliente, quando te procura, ele não vai te procurar para bater um papo, para saber como você está. Ele vai te procurar quando ele tiver um problema jurídico que depende de uma solução, e quem vai resolver é você, advogado solucionador de problemas. É assim que ele te procura, no momento da dor, da angústia. Aí ele sim vai atrás de você, e você tem que ser capaz de ser proativo, não só reagir. Então, antecipação é tudo. Dica simples: responda e-mails, dê retorno, atenda ligações. Poxa, a gente tem a tecnologia a nosso favor, WhatsApp. Se ele te mandou um WhatsApp, responda. Você, advogado, não precisa ficar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é nada disso, mas sim dar o feedback quando necessário e dar o retorno quando ele te pedir. Claro, ele paga os seus honorários. Então, cliente acha incrível o advogado que dá feedback com constância. Isso fixa de forma positiva a tua imagem do teu escritório. Então, ferramentas simples que você consegue efetuar com extrema qualidade o teu feedback para o teu potencial cliente e cliente. Tudo bem? Vamos indo para o quinto. Vamos para o quinto. Claro, você não pode ignorar o teu cliente. O advogado sem cliente, ele não sobrevive, que já é o próximo, que é o quinto cliente. De nada do que foi dito anteriormente tem razão de ser se não for com foco obsessivo no teu cliente. Foco obsessivo. Porque é ele quem contrata o seu serviço, é ele quem te paga, é ele que te indica, é ele quem faz a publicidade, é ele que faz a propaganda positiva do teu escritório. Então, é o que eu gosto de falar. Sem cliente, a tua advocacia morre. Sem cliente, a tua advocacia morre. E sucesso é igual. Anota essa, anota. Sucesso é igual advogados mais clientes. Aí sucesso, advogados mais clientes. Você ser competente tecnicamente, escrever muito bem, ter um excepcional oratório. Se você não tiver, outro advogado tem. As habilidades se complementam dentro de um escritório de advocacia. E os clientes que consomem os seus serviços jurídicos. Não sei se viram, teve um experimento que até 2020 as pessoas privilegiarão as experiências que o produto e o serviço é capaz de gerar em detrimento do próprio valor, que é o preço e do produto. Então, o que acontece? As pessoas vão privilegiar a experiência que você entrega, a experiência que você dá, o valor que você dá em detrimento do serviço ou produto e o quanto você cobra. As pessoas estão carentes de um excelente profissional que queira cuidar, que queira entregar valor, que queira entregar cuidado. Ou seja, você tem que sempre justificar para o seu cliente algo que o seu cliente tem dúvida, que foi a observação aqui do Clay Yalk. Desculpa se eu falei seu nome errado de novo. Mas você tem que ligar para a pessoa que te contrata. E atitudes simples fazem toda a diferença. Como? Atendimento personalizado, você dar retorno, você se preocupar com os detalhes, olho no olho, atenção, carinho. É a cultura do cuidado. Esse é um conceito do Instituto Disney. Cultura do cuidado. Você atender tão bem o seu cliente que ele não vai só te contratar, mas ele vai falar para 1, para 2, para 3, e aí a sua mensagem, o teu nome se propaga no universo jurídico. Aí você começa. Lembre-se, a advocacia não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona, é longa.
Tudo bem? E aí, finalizei os 5, mas vou falar os últimos 2. Time campeão. As pessoas são a chave do sucesso do escritório. Quando você soma pessoas no seu time, você cresce, a tua advocacia cresce. Se você prestar atenção, todos os manuais, todos os anuários, os grandes escritórios, eles são feitos de profissionais, são feitos de equipes. Tem estagiário, tem advogados, tem secretária, paralegal, contador, marketing jurídico. Aí o que acontece? O Emiliano pode fazer uma excepcional peça, mas toda a cadeia é importante. É a secretária que faz o atendimento, é a secretária que marca a reunião, é o estagiário que protocola, é o estagiário que faz a diligência no cartório, pede preferência, é o Emiliano que faz a sustentação oral, é o outro advogado que vai e conversa com o desembargador. Ou seja, todos são importantes na cadeia universal do teu escritório, do teu empreendimento jurídico. Aí sim você cresce. Você não cresce sozinho, você cresce com as pessoas. O talento individual, essa frase eu acho sensacional. O talento individual não supera o talento de uma equipe sólida, engajada e consistente. Você pode ser excepcional, mas a tua equipe é fora de série. Então, valorize sempre o teu time, que é o que eu chamo de time campeão. E o último é que você tem uma mentalidade que é o growth é crescimento, growth. Boa, Ricardo. Eu estou quando não estava falando sobre o cara, não sei se devo mudar de advogado ou não. Já respondo ao final, ok? Bruno Sou mandou, boa, Brunão, bacana, respondo. Me lembra aí quando eu finalizar o meu raciocínio, responda a tua pergunta. E o último, que é o Growth Mindset, que é a mentalidade do crescimento. A mentalidade do crescimento tem um TED que eu recomendo que vocês assistam. Anotem aí, o nome dela, você digita lá no YouTube, Angela Lee, L-E-E, Angela Lee, bota TED Angela Lee. Ela fala da mentalidade do crescimento. Quanto mais você tem a atitude de ser um vencedor, de ser um advogado de sucesso, de você ter uma mentalidade que quer fazer a diferença e você colocar os teus esforços para isso, a tua mentalidade cresce de tal proporção que você consegue dia após dia completar 100 metros, 200 metros. Lembre-se, é maratona, não é corrida de 100 metros rasos. Maratona e não corrida. Advogado é uma trajetória longa. O sucesso não vem da noite pro dia. Então assistam esse TED excepcional. E um advogado de sucesso, ele não valoriza sono, ele não valoriza medo, ele não valoriza cansaço. Por que ele não valoriza sono, cansaço, medo? Porque ele tem um propósito. Ele sabe muito bem onde quer chegar daqui a 1 ano, 5, 10, 15. Então lembre-se, dê sempre um passo todos os dias para o sucesso da tua advocacia, para o crescimento dela. E para finalizar esse último ponto, para a gente ir para as perguntas, você vai ser a mesma pessoa, igualzinho que você é hoje, o que eu sou hoje. Você vai ser a mesma pessoa nos próximos 5 anos, exceto por 2 motivos. Os livros que você lê e as pessoas com quem você andar. Então busque sempre ler os melhores manuais, as melhores doutrinas, o melhor conteúdo, que aí você evolui, você fica melhor na sua oratória, você melhora a tua redação, você melhora a tua petição, você fica cada vez melhor no teu raciocínio jurídico. Eu, Emiliano, sou do seguinte, eu faço assim, funciona. Eu, Emiliano, quando eu faço uma petição, se eu começo a ter uma certa dificuldade, é que eu estou lendo pouco. Mas se as minhas ideias fluem, meu nível de leitura está bom. E não é livro jurídico somente. Eu leio de tudo. Por quê? Quanto mais ideias você injeta, mais criativo você é, melhor a tua peça. Então você faz toda a diferença quando você faz dessa forma. E o último,
As pessoas mais interessantes que você conhece durante a vida são as pessoas que se reinventaram dia após dia. E para finalizar, para a gente ir para as perguntas, que aí eu acho sensacional. Comece pequeno, a advocacia não... A advocacia você começa pequeno, passo a passo, comece pequeno. Pense e sonhe grande, comece pequeno, pense e sonhe grande, porque pensar pequeno e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho de você pensar e sonhar grande. Comece pequeno, pense e sonhe grande, caminha rápido, ou seja, dê sempre um passo dia após dia para o teu crescimento e a passos lentos. Por quê? A advocacia é uma maratona. Coloque, se a gente puder fazer uma analogia, 42 quilômetros. E não é uma corrida de 100 metros rasos. Então a advocacia é maratona. Para você se solidificar, ser referência, ganhar autoridade, credibilidade, você tem que entregar muito resultado. Cresce a tua marca, propaganda positiva, publicidade favorável, publicidade, que eu gosto de falar 0800, aí sim a experiência top que você entrega. Problema, solução advogada, experiência incrível, você fecha o triângulo, você solidifica no mercado. Bacana? Então, se você já passa para as perguntas, apenas rapidamente passei alguns conceitos. Gostei, poxa, muito obrigado pelos comentários, vou responder o máximo que eu conseguir. Se você tiver mais interesse, entra aí no site, eu vou digitar aqui o site antes de ir para as perguntas, que é o www.emilianolandim.com.br. Lá tem as informações sobre o nosso escritório, tem algumas palestras minhas, que são 7 passos para a advocacia de sucesso, uma que eu dei ano passado na Fenaló, que é em São Paulo. Fica aí a dica se você quiser. E é em São Paulo no final do ano, é em outubro, 24 a 26 de outubro. Então fica aí à vontade se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho e as nossas palestras. Fique à vontade, tem 2 delas, então fiquem aí para que vocês curtam, compartilhem. Se quer ir rápido, vá sozinho, se quer ir longe, vá em grupo. Vamos sempre juntos compartilhar e disseminar os nossos conteúdos, ok? Então, vamos para as perguntas. Poxa, eu vou tentar pela... Ana Caroline Fucenda está aí. Vou responder a pergunta dela. Estou com um advogado, ele me passa um pouco de insegurança quando está falando sobre o meu caso. Não sei se devo mudar de advogado ou não. Olha, aí é uma questão particular. Eu sou da seguinte opinião: quando quebra o elo de confiança, advogado, cliente, quebrou o elo, aí sim acho interessante, mas você tem que avaliar no caso concreto quanto você já pagou, quanto você já investiu, se a sua ação está no começo, meio ou fim. A depender, para você não gastar mais com honorários, com mais uma contratação, você tem que lembrar o seguinte: você tem que ver o custo-benefício. Mas advogado, rompeu o elo de confiança, se não for nessa, em uma próxima você não contrata outro. Tudo bem? O advogado, o Bruno perguntou: o advogado autônomo sozinho está fadado ao insucesso? Não, Bruno, eu vou reformular essa tua pergunta com uma resposta. Vamos lá. Você pode advogar sozinho, mas o advogar sozinho limita o teu crescimento. Limita. Você vai chegar a um determinado ponto que você não vai conseguir absorver mais ações, porque você é um só. A gente foi feito para viver em comunidade, em relacionamentos. Então você vai precisar de outras pessoas para crescer.
Então, advogado autônomo pode sozinho, ok? Mas você não vai crescer, vai chegar um determinado ponto que você não cresce mais, você não absorve as demandas, você não entrega com qualidade nem eficiência. Você não vai ter condições, por exemplo, de assumir 1000 processos, é humanamente impossível. Mas se você tiver uma estrutura, pessoas que te ajudam, aí você pode assumir 1000, 2000, 3000. Aí você cresce mais, você aumenta a tua fatia do bolo, você aumenta. Tudo bem? Espero ter respondido. Vamos lá, acredito. Bacana, o Alamar, acredito que o cliente procura os nossos serviços, é porque já tentou de tudo. E nós devemos preservar essa relação, precisamos valorizar esse vínculo, bacana. Entregar a causa, também concordo com você, legal. A prova da OAB, se eu puder te dar uma dica, é difícil, você tem que estudar. Estuda, faz o mínimo necessário e se concentra para a segunda fase. Importante é se você tira a maior pontuação, você tem que tirar o mínimo. Tirou o mínimo, treina muito para a segunda fase. Treina. Eu treinei muito e passei de primeira. Como é que eu fiz? Treinei muito, estudei. Não é bicho de 7 cabeças, basta apenas você fazer a sua parte. Como passar na OAB sem reclamar? Estuda. E aí você passa. Se você estudar, tiver confiança, confia em você. O confiar. Estudou, fez o dever de casa, você vai passar, você não vai reclamar. E se você não passar, é porque você estudou pouco. Mas não desanima, segue em frente, como eu digo, no final dá tudo certo. Obrigado, estou concluindo a faculdade ADC. Pô, bacana, obrigado. É complicado corrigir, perder a qualidade. Qual a dica que o senhor tem para quem está em processo de formação no curso de Direito? Você é top, quer ir na Fenaló, espero te contar. Pô, Bruno, vai na Fenaló, Fenaló é ótimo. Você vai gostar pra caramba. Muita palestra legal. E qual a dica que o senhor tem para quem está em processo de formação no curso de Direito? Se forma, tira a carteirinha da OAB e um erro que eu cometi no meu início, que eu não cometeria hoje, aprenda com profissionais mais experientes, que têm bagagem jurídica, porque ele facilita o teu processo, ele te ensina audiência, ele te ensina como peticionar. Então, por exemplo, você começa agora, aprenda com advogados mais experientes, porque ele vai te dar o caminho das pedras, aí você vai saber se você continua no escritório com ele, se você continua com ele, se você abre o seu, se você junta com outro colega. Então você tem que, primeiro, aprender a advogar. Eu, Emiliano, aprendi muito no núcleo de prática em que eu trabalhei aqui na universidade onde eu me formei. Então eu passei 4 anos lá, advogando e dando aula. Então em 4 anos eu posso te dizer que eu aprendi a advogar, porque treino com aliados, advogados mais experientes. Então no início, se eu pudesse da minha formação, eu tinha juntado com advogados mais experientes para encurtar um pouco o meu caminho. Mas foi excelente o aprendizado. Caí, claro, você não ganha tudo, mas com o passar do tempo os seus resultados começam a ficar favoráveis, aí a tua propaganda, o cliente faz, é boa, você cresce. Manda beijos para Cuiabá, um beijo Cuiabá, Thaís, muito obrigado. Então, gente, vou começar a me despedir. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta que queiram me fazer, e para que a gente encerre essa live aí, desde já agradecer a participação de todos. Então, quero te dizer o seguinte: siga o meu perfil Emiliano Landim, eu publico vídeo toda semana. Se inscreva em meu canal no YouTube, Emiliano Landim, e lá no meu site, emilianolandim.com.br. E aí tem os meus produtos, fiquem super à vontade, vamos sempre juntos disseminar o conhecimento. Bacana, Socorro, pô, bacana, Sergipe, beleza, pô, quero ser seu estagiário, pô, show. Estamos em processo de contratação, 50 currículos, de 50 sobraram-se 13.
Faremos prova oral e depois prova escrita, porque a gente quer contratar uma pessoa muito boa. Vale a pena fazer um processo seletivo. Então é isso. Conto com vocês. Vou digitar aqui mais uma vez para que vocês tenham aí o cadastro e já me encerro. Tem mais alguma pergunta final que eu possa contribuir ou não? O que vocês acham? Podemos finalizar? Maravilha. Ricardo, muito obrigado mais uma vez pelo carinho. Acho que a live foi ótima. Obrigado. Leitura aberta, Manaus, show de bola. Espero vocês. Vamos sempre juntos compartilhar. É sempre a melhor forma de você disseminar o conteúdo e fazer com que o teu conteúdo chegue não em uma escala pequena, mas uma escala grande. O Bruno também faz um trabalho super bacana, sigam ele, dá dicas de consumidor, legal, você tem que se expor sua imagem com conteúdo para que as pessoas comecem a te acompanhar. Bacana? Beleza, muito obrigado, espero vocês, hein? Se vocês não me seguirem, não forem na minha página, não vou contribuir, brincadeira. Então, bacana, poxa, espero que vocês tenham gostado, manda um beijo, bacana, manda um beijo para Friburgo, Santa Catarina, foi ótimo, poxa, amo o que faço, que é advogar e amo disseminar o conteúdo, ok? Então vamos juntos, como eu digo, um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Até a próxima, grande abraço!